Meu nome é Claudinei Freitas e hoje é o terceiro recorde da apresentação do IBAMA, hoje com a analista ambiental Fernanda Ramos Simões, coordenadora de monitoramento e controle florestal do IBAMA. Antes de soltar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, dá um joinha e compartilha. Muito obrigado. Vamos agora à analista ambiental Fernanda Ramos Simões, coordenadora de monitoramento e controle florestal aqui do IBAMA, para proferir sua palestra sobre sistemas integrados de gestão florestal. Olá, bom dia, pessoal. Eu recebi essa dura missão de apresentar para vocês em poucos minutos os sistemas integrados da gestão florestal. Confesso que é um mundo de informações que a gente tem dentro desses sistemas, vários controles diferentes, vários estados integrados, então são muitas peculiaridades, mas a gente vai tentar apresentar aqui de forma bem geral e bem sucinta também, para que vocês entendam um pouco que tipo de informação que estão nesses sistemas. Meu nome é Fernanda, como a Juliana falou, eu sou analista ambiental do IBAMA também, já há quase 17 anos, e já faz bastante tempo também que eu estou nessa coordenação de sistemas. Então, só colocando aqui numa reguinha do tempo, aquelas informações que o João já falou, o Ramiro também falou um pouco, sobre os principais marcos, tanto legais quanto da implantação dos sistemas. A gente começa aqui a nossa reguinha com a TPF, que o Ramiro mencionou, que era aquele documento em papel moeda que acobertava o transporte de produtos florestais. Ela foi implantada em 93, foi o primeiro documento que a gente utilizou para fazer esse transporte de madeira, e ele era baseado nos créditos de produtos florestais que ficavam dentro desse sistema que a gente chamava SISMAD. Na verdade, não era um sistema, era um programa instalado nas máquinas dos servidores que trabalhavam com isso, e conforme as empresas tinham saldos de produtos para explorar, eram concedidas autorizações para que ela explorasse floresta, os saldos eram lançados nesse sistema e o IBAMA ia fazendo esse balanço manual entre a emissão de ATPF e o saldo restante para ir liberando para as empresas esse documento. Então, era algo que não era feito em tempo real, dependia sempre de uma atualização manual por parte dos servidores do IBAMA. Em 2002, a gente lançou o SISPROF, que aí sim foi um primeiro protótipo de sistema que a gente diz para conter as informações referentes às explorações florestais. Nessa época, em 2002, as autorizações eram emitidas pelo IBAMA. Então, nós tínhamos as informações desses manejos que eram aprovados, lançávamos nesse sistema para fazer a emissão das autorizações. Mas aí, em 2006, veio o grande marco legal para a exploração florestal no país, que foi a Lei 11.284, mencionada pelo Ramiro, a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que descentralizou a gestão florestal. Antes, as autorizações eram concedidas pelo IBAMA, passaram a ser concedidas pelos estados. E, nesse mesmo ano, nós fizemos o lançamento do DOF, o nosso sistema que chama Documento de Origem Florestal, que aí sim, um sistema com banco de dados centralizado, que era capaz de fazer esse controle de saldo de produtos florestais das madeireiras e permitia a emissão desses documentos de transporte na medida em que essas empresas tinham saldos para comercializar. Então, se elas tinham uma autorização de exploração florestal, elas tinham os créditos no sistema e podiam fazer transporte de madeira. Se elas recebiam, uma serraria recebia de um plano de manejo, madeira ela recebia também junto com a madeira esse saldo e podia fazer a emissão desses documentos. O DOF ele funciona mais ou menos como uma conta bancária e ele não depende de uma intervenção nossa, do IBAMA, cada vez que vai se emitir um documento. As empresas têm os seus saldos e elas podem sempre emitir os documentos no limite do saldo que elas possuem. Tá? E aí, lembrando que esse saldo é sempre controlado por produto, espécie e volume. Então, uma empresa que não tem uma autorização, por exemplo, de crédito de IP, que tenha sido previamente aprovado pelo órgão ambiental competente, ela nunca vai poder emitir um DOF de IP. Esse sistema ele tem um controle bem rígido a respeito disso, dos saldos. Então, a gente abriu mão dessa necessidade de vir ao IBAMA solicitar documentos de transporte, isso tudo é automatizado, mas existe um controle muito rigoroso sobre o saldo dessas empresas. Em 2012, veio a Lei 12.651, que também já foi mencionada aqui, que veio substituir o nosso Código Florestal de 65, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Essa lei ela trouxe 2 artigos muito importantes para a gente, que são os artigos 35 e 36. O 35 falando do Sistema Nacional, que vai regulamentar, controlar e fiscalizar a exploração florestal, o controle da origem da madeira no país.
e o 36, que institui o DOF propriamente dito como documento de transporte de madeira. Por que isso é tão importante? Porque, como eu mencionei, em 2006 o IBAMA perdeu a gestão florestal, os estados começaram a ser os principais emissores das autorizações, mas, a partir de 2012, o IBAMA garantia pelo menos a possibilidade de fazer esse controle em nível nacional a partir dos sistemas. Então, para a gente, foi um marco legal muito importante e, a partir daí, nós demos início ao desenvolvimento do Sinaflor. Tá? O DOF continuou existindo, o DOF existe até hoje como sistema para emissão do documento de transporte, mas o Sinaflor passou a controlar a exploração florestal em si, a origem desses créditos, a origem de todos esses produtos florestais que são comercializados tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O Sinaflor ele foi desenvolvido ao longo de vários anos aqui pelo IBAMA e o uso dele se tornou obrigatório em 2018, em 2 de maio, e esse uso obrigatório ele se deu tanto para estados que utilizam propriamente dito o Sinaflor, né, conforme foi desenvolvido pelo IBAMA, quanto para estados que são integrados. Eu vou falar um pouco disso mais na frente. Em 2020, nós lançamos uma atualização do Sinaflor, na verdade, uma melhoria do Sinaflor, que nós chamamos de Sinaflor+, tá, que ela traz umas informações mais seguras e mais contundentes a respeito da exploração florestal. O Sinaflor, por sua vez, foi instituído por essa IN, né, Instrução Normativa do IBAMA 19 de 2020, e essa instrução normativa ela é importante porque ela deu as bases de toda a rastreabilidade da madeira que a gente pretende construir agora com o novo sistema, porque ela obriga a individualização de todas as toras que são exploradas no país, seja proveniente de manejo, seja proveniente de um desmatamento. Se for aproveitar comercialmente, essa tora tem que ser identificada e individualizada dentro do sistema. E, por fim, em 2022, a plataforma Pau Brasil, né, com a portaria número 8 de 2022, de janeiro, e a instrução normativa de março de 2022, 8 de 2022. E ali a gente colocou a logozinho do DOF Rastreabilidade. Esse é o sistema que vem sendo desenvolvido por nós para trazer essa rastreabilidade que teve os seus alicerces construídos ali em 2020 com o Sinaflor+, e estender essa rastreabilidade por toda a cadeia produtiva da madeira. Então, só para vocês entenderem um pouco qual que é o nosso estado da arte hoje em relação ao uso dos sistemas, o Sinaflor, esse que foi implantado em 2018, ele é utilizado integralmente por esses estados que estão em azul escuro. Então, esses estados em azul escuro, eles usam a tecnologia desenvolvida pelo IBAMA, o banco de dados que está aqui dentro do IBAMA, agora está no SERPRO, né? Mas toda a tecnologia desenvolvida por nós estão sendo utilizadas nesses estados. Os estados em azul claro são estados que, quando do lançamento do Sinaflor, já possuíam sistemas próprios e que optaram por continuar utilizando os seus sistemas integrados ao Sinaflor. Então, hoje, nós aportamos dentro do Sinaflor os dados da exploração florestal de todos os estados, porque mesmo esses em azul claro, eles são obrigados a enviar esses dados para a gente para continuar operando o sistema DOF e assim por diante. Então, hoje a gente pode dizer que contém dentro do nosso sistema todos os dados do país inteiro. Todos os estados utilizam o DOF com a tecnologia desenvolvida pelo IBAMA, apenas Pará, Mato Grosso e Minas Gerais utilizam sistemas próprios integrados ao DOF. Aqui, Minas Gerais está em azul escuro, porque é o panorama que a gente espera para o lançamento do DOF Rastreabilidade no final do ano. Minas Gerais já sinalizou de que vai aderir ao sistema federal. Isso, para a gente, é uma grande vitória. Minas Gerais é um dos principais consumidores de produto florestal no Brasil por conta do Parque Siderúrgico. Então, é um ganho muito grande também para o IBAMA que Minas venha a aderir ao nosso sistema. Então, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona esse fluxo, porque são vários sistemas integrados. Primeiramente, a gente tem o Sinaflor com os dados da origem, que são as áreas de exploração florestal propriamente ditas. Dentro do Sinaflor, a gente tem todos os dados desses empreendimentos florestais, os dados dos projetos, inventário e geolocalização. Todos esses dados que o Ramiro falou para vocês, desses estudos que são conduzidos dentro da floresta, os inventários florestais de todas as árvores que têm potencial econômico. No caso de manejo, inventário 100% das árvores, né, estão dentro do Sinaflor e a gente já consegue visualizar esses dados dos diferentes estados dentro do Sinaflor. E esse é um sistema que, ele, desde o seu lançamento, já veio integrado ao CAR, Cadastro Ambiental Rural, Cadastro Técnico Federal do IBAMA e o Ato Declaratório Ambiental.
O Sinaflor+, que foi essa evolução do Sinaflor que eu comentei com vocês, ele veio para aprimorar a fase de exploração florestal. Então, no momento em que o detentor tem uma autorização emitida, o interessado em explorar uma área de floresta nativa tem uma autorização emitida, ele, dentro do Sinaflor+, vai indicando todas as árvores que ele está explorando. Ele indica que ele derrubou aquela árvore, ele identifica aquela árvore e ele indica todas as seções e dimensões de cada tora que ele explora dentro da área. Tá? Então, o Sinaflor+, ele agrega muita qualidade a esse dado da exploração e é onde a gente diz que nasce o crédito florestal, porque a partir do momento que a árvore é derrubada, ela entra na cadeia comercial. E aí, esse crédito, né, florestal, que agora a gente vai agregar a ele um código de rastreio, que tem um exemplo aí embaixo, né, esse Altex 2003 e tal, é o código de rastreio que a gente vai agregar nesse produto, eu vou falar um pouco mais na frente, e também sempre associado a espécies e dimensões de cada árvore, de cada tora derrubada. Fazendo esse procedimento de exploração, indicação no sistema, o crédito automaticamente cai no sistema DOF, que é esse sistema transacional que a gente tem desde 2006, já em funcionamento. Ali se faz o controle da industrialização, então, das conversões da madeira, a tora, que vira uma madeira serrada, que vira uma madeira beneficiada, tudo isso está registrado no sistema, assim como os estoques de cada empresa e o comércio e o transporte. O DOF ele já é também integrado ao SCC, o Sistema de Cadeia de Custódia do Serviço Florestal Brasileiro, e ao Cisflora, que são os sistemas utilizados no Pará e o Mato Grosso para fazer o controle local. Quando existe a emissão de um documento de exportação, esse documento também é automaticamente integrado na Pau Brasil, que é essa plataforma de exportação que o meu colega vai falar mais tarde, depois da minha apresentação. Então, aqui é uma foto do ambiente gel do sistema. O Sinaflor ele conta com o ambiente gel, onde existem os dados com geolocalização de todas as áreas sob exploração florestal. Então, nesse caso aqui é uma floresta nacional, em Jacundá. Então, a floresta nacional ela está aí marcadinha de roxo, e a área de roxo mais claro é onde está ocorrendo a exploração florestal. O interessado na exploração florestal ele tem que subir um shapefile no nosso módulo GEL, então essas informações ficam aí disponíveis, com todos os pontos onde ele vai colocar esses pátios que o Ramiro mencionou, que ficam dentro da área, os ramais, as estradas primárias, as estradas secundárias, tudo isso fica registrado dentro do Sinaflor, dentro do módulo GEL. E esse módulo GEL, além dele trazer esse shapefile das autorizações, ele também traz várias camadas que o IBAMA possui aqui, camadas georreferenciadas. Então, nesse caso, a gente deu um zoom out aqui. A pessoa, né, o analista ambiental que está fazendo a análise do projeto, ele pode verificar, por exemplo, se a área de exploração está incidindo sobre uma área que está embargada, sobre uma terra indígena, sobre uma unidade de conservação, porque essas camadas elas já estão carregadas no nosso módulo GEL. Aqui, em pretinho, são as areazinhas embargadas pelo IBAMA, ficam lá no nosso módulo e a gente verifica se está a área, por acaso, incidindo numa área embargada, antes da sua aprovação. Então, aqui trazendo o fluxo de uma maneira diferente, né, só para vocês terem um outro olhar. Então, ali dentro do Sinaflor, como eu expliquei, a gente tem os projetos de exploração. No caso do Plano de Manejo Florestal Sustentável, que foi esse que o Ramiro falou com vocês, os inventários são 100%, então a gente tem o dado de todas as árvores que foram inventariadas na área, né? E esses dados de projeto, eles sempre trazem espécie, nome popular, as árvores todas já numeradas, conforme a legislação exige, localização individualizada de cada árvore, tá? E o volume também estimado para cada uma delas. No caso de um uso alternativo do solo ou uma autorização de supressão de vegetação, que são cortes rasos, essas informações também estão no Sinaflor, mas o inventário não precisa ser 100%. Pela legislação, o inventário é amostral, né? Mas, mesmo assim, todas as informações estão lá dentro do sistema e isso constitui o que a gente chama de crédito bruto. É o que se espera, é o potencial de exploração da área, mas não quer dizer que toda essa área vai ser explorada. E a gente vai tirar esse excesso do sistema com essa operação de declaração de corte que ocorre dentro do Sinaflor+. Então, quando ele executa esse processo no Sinaflor+, ele diz exatamente qual o volume que ele explorou em cada uma das árvores derrubadas. Então, a gente exclui aquele erro associado a um inventário amostral, a gente exclui aquele excesso de crédito que, às vezes, foi de uma árvore que foi derrubada, mas não foi arrastada, ou estava oca e não vai ser aproveitada economicamente. E a gente tem o que a gente chama de crédito líquido, o que a área realmente rendeu em termos de madeira. A gente não joga para o sistema transacional esse excesso de crédito que não vai ser aproveitado economicamente. E aí, só para vocês conhecerem um pouco como que a gente forma esse código de rastreio que a gente está lançando dentro do sistema DOF Rastreabilidade, ele tem sempre essa mesma formatação, que é
a AUTEX, né, que é a autorização de exploração florestal emitida no Sinaflor, com os primeiros 4 dígitos identificam qual órgão foi emissor daquela licença, o 5º dígito, o tipo de autorização. Então, só de bater o olho, um código 7 eu sei que é uma floresta plantada, um código 2 eu sei que é um plano de manejo, um 5 eu sei que é um desmatamento. Então, sempre vai ter esse código para identificar o tipo de exploração, o ano em que a autorização foi emitida, o número da autorização, né, que é esse último número de blocos antes de números ali antes do hífen. O hífen traz depois dele o número da árvore derrubada, tá? Número da tora, com a sua respectiva seção, se houver. Então, esse é o código de rastreio que o IBAMA vai utilizar e que vai acompanhar a madeira durante toda a vida dela no sistema de controle. Tá? E, quando isso cai no transacional, obviamente, essa madeira vai ser convertida, vai virar uma madeira serrada e tudo. Cada processo de conversão ou de transação, de venda dessa madeira, também gera uma certidão de nascimento, vamos dizer assim, gera um código único dentro desse sistema. Esse código ele não vai ser agregado ao código de rastreio, mas dentro do banco de dados a gente vai conseguir dizer em que momento aquela tora foi convertida, por quem ela foi convertida, para quem ela foi vendida. Tudo isso fica armazenado no banco de dados, de forma que, se essa madeira chegar lá na exportação, na Pau-Brasil, a gente consegue fazer o fluxo inverso e saber exatamente por onde ela passou, quem foi que converteu e em que momento. Tá? Esse é o modelo que a gente está trabalhando de rastreabilidade. Dentro do projeto DOF Rastreabilidade, esse é, sem dúvida, o projeto mais importante que foi conduzido no IBAMA no ano passado e que ainda estamos conduzindo esse ano, não está terminado. Nós tivemos a primeira entrega com 2.236 pontos de função. Isso é muita coisa, né, para a gente desenvolver no tempo em que foi desenvolvido. O custo de R$ 4.290.000, né, para essa primeira entrega, que foi feita em março de 2022. A segunda entrega está prevista para o segundo semestre de 2022, e aí sim, essa segunda entrega, prevendo a integração com os sistemas de que o João estava falando na apresentação dele. Né. A gente não pode lançar um sistema sem estar integrado com o Pará e com o Mato Grosso. Então, a gente já está prevendo, quando lançar, que essa integração esteja completa. Serão os 2 únicos estados que vão continuar integrados ao DOF. Tá? Tivemos também um esforço muito grande de desenvolvimento dos BIs, que são os nossos painéis analíticos. Tivemos um painel de exportação, um painel de produção madeireira e um painel do DOF Rastreabilidade, que vai ser entregue junto com o sistema no segundo semestre. E os painéis públicos, que o Rafael também vai mostrar para vocês mais para frente, que também já estão entregues e disponíveis na página do IBAMA. Essa é a carinha do nosso documento. O DOF vai mudar. Desde 2006 ele tem a mesma cara. Quando a gente lançar o novo sistema, ele vai ser assim, mais bonitinho, mais verdinho. E ao lado ali é só para mostrar um pouco os itens de backlog, né, que a gente trabalhou durante essa primeira entrega.